Fala, jogadores! Como vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poker com Performance. E hoje eu vou te dar 3 dicas para você evitar que o caos dos fields grandes de poker destruam a sua carreira. Fica ligado aqui no vídeo, já aproveita, compartilha esse vídeo, clica no like, vamos aumentar o alcance desse canal. Deixe seu comentário se você curtiu. Beleza? Então, fica ligado que tem conteúdo vindo agora. Então vamos lá, jogador. Será que você realmente está preparado para jogar os fields grandes de torneios de poker? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: quando eu boto o meu gráfico, tá, da carreira, filtrando apenas fields grandes, ou seja, fields de, tá escrever aqui, 1.000 players ou mais, o que culmina numa média de participantes de mais de 2.300 jogadores, cara, é um gráfico bem bacana, né? Um lucro médio de mais de US$ 11 por torneio jogado. A gente vê aqui um ROI médio de 23,8%, que é bem bom, para o average buy-in 35%. Nós vemos também um ROI total, ou seja, o que eu de fato retornei sobre o meu investimento em quase 25 mil jogos, acima de 30%. São bons números. Então, se eu olhar apenas para isso aqui, eu vou só te falar coisa boa de field grande. Cara, só foca em field grande, é lá onde está o maior retorno sobre investimento, o que é um pouco óbvio também, né, jogador? Se tem mais jogadores lá, consequentemente nós também temos mais fichas, a premiação pelo número de jogadores aumenta, né, a premiação garantida, e quando você ganha um torneio, fica em segundo, terceiro, dependendo do torneio, até faz apenas, entre aspas, apenas, né, uma mesa final, você acaba tendo um retorno sobre investimento absurdo. Então, só coisa boa, certo? Inclusive, na minha carreira, se olhar só esse gráfico, só coisa boa, certo? Erradíssimo. Olhando aqui, jogador, agora para o comportamento do meu gráfico, apenas novamente com um filtro de mais de 1.000 participantes por torneio, cara, também bonitinho, subida, subida e etc. Mas olha esse período aqui, jogador. Esse período aqui foram mais de US$ 50 mil perdidos. Jogando esse average buy aqui, mais ou menos, tá? De US$ 30 na época. É bastante coisa, é mais de 1.500 buy-ins perdidos. E claro, já é um número esperado quando você fala de fields grandes. Vou até abrir aqui o nosso querido Prime Dope. Quando a gente olha nosso querido Prime Dope e colocamos os dados exatamente presentes no meu gráfico, 2.300 jogadores ali, a média de participantes, 250 lugares pagos, average buy-in 35, um ROI ali perto de 25%. Foram 5 mil torneios jogados nesse período de downswing, tá? Onde eu perdi os US$ 50 mil. Quando a gente faz o cálculo e vem para cá, para os resultados esperados nesse intervalo de torneios, de fato, nós podemos perder esses US$ 50 mil. Poderíamos ter ganho mais 160 mil, ótimo, maravilhoso, mas era possível que a gente perdesse essa quantia. Aí você pergunta para mim, jogador, você sabia disso na época, Cássio? Não, eu não tinha tantas informações disponíveis assim à época, a gente está falando de 5, 6 anos atrás. Erro meu, com certeza, porque eu já tinha uma carreira consolidada, já tinha bons resultados, já vivia muito bem de pôquer, mas eu era meio míope no que diz respeito ao aspecto tático do jogo. Isso é tática, pessoal. A gente divide qualquer esporte em 3 pilares: técnica, tática e mentalidade. Técnica, um pouco a gente fala de pré e pós-flop. Tática, tudo aquilo que potencializa a parte técnica. Então, a gente está falando de grade de torneio. A gente está falando de tamanho de field, quando a gente fala de tática, certo? E a parte mental, tá? Que é gestão emocional, tilt, crenças. Eu negligenciava muito o jogador, esses 2 últimos pilares, principalmente a tática.
Eu não sabia que eu podia perder esses 50 mil nesse período, muito menos estava preparado mentalmente para lidar com essas perdas. Inclusive, fica aqui a divulgação do Ultramento Academy, a primeira escola de poker no Brasil que integra em um sistema de ensino esses três pilares: técnico, tático e mental. Dá uma olhada aqui na descrição. Então, qual que é o ponto aqui, jogador? O ponto é o seguinte: por que que eu não jogo nesse momento da minha vida tantos big fields se eu tenho todos esses resultados? Porque eu não quero passar novamente pelas consequências que eu passei, principalmente de ordem de saúde mental, que eu vivenciei nesse período. Foi um período muito difícil para minha vida. E eu sei que por mais que hoje eu tenha muitas ferramentas, tenha mais meios, inclusive de geração de renda, para ficar um período perdendo esse tanto de dinheiro, 5 mil jogos na época equivalia a mais ou menos um ano da minha carreira, eu consigo ficar um ano perdendo dinheiro, eu não estou disposto mentalmente a passar por isso novamente. Foi um período que eu tive insônia, foi um período em que, inclusive, despertaram algumas doenças de pele, doença autoimune. Você está preparado, jogador, para isso? Está preparado para ficar um ano perdendo? Está preparado para impactos maiores do que esse se você joga um average buy-in superior, 50, 60, 100 dólares? Você está preparado? Se você tiver, maravilha! Que bom para você, cara, porque sim, são nos big fields onde estão presentes os maiores retornos sobre investimento. São eles que podem mudar a sua vida da noite para o dia. São eles que brilham mais o olho. E a mim também, eu não vou ser hipócrita. Mas a pergunta é: você está preparado? Nessa parte do vídeo, eu vou te dar 3 dicas para que você consiga, se for da sua vontade, estar mais apto para não apenas as consequências boas de jogar fields grandes, os big hits. Isso aí qualquer um está preparado, né? Quem não está preparado para coisa boa, né? Mas e para variância? E para o downside que a gente chama? Você está disposto? Você tem estômago, literalmente, para lidar com isso? Vamos lá, que eu vou te dar essas 3 dicas que podem salvar a sua carreira. Jogador, vamos lá. 3 pilares para você prestar bastante atenção e estar preparado para a variância dos fields grandes. O primeiro é o seguinte: reserva financeira. Tenha pelo menos 1 a 2 anos de contas pagas, investidos, guardados, tá? Vou colocar aqui, investidos, guardados em investimentos conservadores. Tá? Por que investimentos conservadores? Porque a sua reserva financeira ela não pode ficar oscilando muito, né? Vai colocar a tua reserva financeira, por exemplo, em shitcoin. Bitcoin é até outro papo, tá? Mas não vai colocar em shitcoin, porque pode oscilar bastante, ou dependendo do investimento que você fizer, pode até ir a zero, tá? Então, a reserva financeira é muito importante. Isso vai te trazer mais segurança. Isso vai fazer com que o aspecto mental não seja tão afetado por um momento de maior escassez, tá? Lembrando que o dinheiro, ele está fortemente ligado, está muito ligado ao aspecto de segurança. Então, cuidado, cuidado, tá? Não vai se enfiar para jogar ali big fields e não ter ali 1, 2 meses, que já é muito pouco, que já é muito pouco de dinheiro guardado para você conseguir passar por esses momentos de maior oscilação, tá? Tem que ter pelo menos 1, 2 anos de contas pagas ali para você estar mais tranquilo, beleza? Então, reserva financeira, para mim, é o principal pilar, pilar número 1. Pilar número 2, rendas extras. Tenha outras formas de gerar renda que não fique dependendo apenas da sua capacidade de grindar, de jogar torneios.
Novamente, né? A reserva financeira é muito importante, sim, mas é duro, né? Você ficar vendo o dinheiro só saindo, você só resgatando, resgatando, resgatando investimento sem recompô-lo, né? Então, rendas extras, principalmente se você puder atuar dentro do próprio poker, dando aulas. Hoje tem N possibilidades para você gerar renda dentro do game. Hoje em dia você paga profissionais para rodar em mãos. Você pode trabalhar, como eu trabalho bastante na parte de performance mental, tive muitas certificações nessa área. Eu tenho profissional hoje que monta grade, só analisa grade. Tem muitas formas de gerar renda dentro do próprio poker. Streamando, fazendo vídeos no YouTube, né? É uma forma de gerar renda. Então, se for possível, se o seu time permitir, por exemplo, você que é um jogador de time, esse tipo de atividade, tenha, tá? É importantíssimo ter múltiplas fontes de renda, sobretudo quando a sua principal renda é volátil, como é do poker, mais ainda se você for um profissional que foca em torneios de fields grandes. Beleza? Terceiro pilar, cuida da sua saúde mental, jogador. Não negligencia. O nosso cérebro, o cérebro do Homo sapiens, né? Ele não foi preparado para lidar com altíssimos aspectos de volatilidade e incerteza, porque ele encara a previsibilidade como algo seguro e o imprevisível, o incerto, o caótico como ameaça. Então, quanto mais aspectos de volatilidade, caos e ameaça, mesmo que subjetiva, o seu cérebro tiver que lidar no dia a dia, mais antinatural é isso. Mais ele vai, digamos que, sofrer para ter que lidar. E o que ameniza, o que serve como um amortecimento disso tudo, é o cuidado mental. É você, se possível, ter acesso a um terapeuta, é você praticar atividade física, é você meditar, exercícios de mindfulness, ter uma rotina de acordo com o seu ciclo biológico, seu ciclo circadiano. Tudo isso te deixa com mais estofo para lidar com toda essa pressão e todo esse aspecto volátil do poker. Esses três pilares juntos, se você tiver esses três pilares, cara, não tem problema nenhum. Nenhum ou dois desses três que seja, principalmente se a saúde mental estiver aí no meio, não tem problema nenhum você jogar Big Field. A questão não é o ROI ser o maior possível nos fields grandes, é você não estar preparado para lidar com os aspectos negativos da busca por esse ROI. Então, pô, caso eu não tenho reserva financeira, eu não tenho renda extra, mas sou herdeiro. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Sou jovem, não tenho contas para pagar. Maravilhoso. Vai fundo, cai de cabeça. É ali que de fato está o dinheiro no poker. Eu, hoje, na minha vida, cara, eu não tenho mais a mesma idade que eu tinha na época. Eu tenho outras responsabilidades. Eu sou um cara casado, eu ajudo a minha família, eu tenho mais responsabilidades financeiras para lidar, eu tenho projetos fora do poker. Então, nesse momento específico da minha vida, mesmo novamente já tendo esses três pilares, mesmo eu já tendo passado por isso, tendo, além de cuidar um pouco mais, aliás, um pouco mais não, né? Muito mais da minha saúde mental do que eu cuidava 5, 6 anos atrás, estudar essa área, ter certificações nessa área, eu, com todo esse contexto e essa bagagem, não estou disposto a correr o risco de enfrentar um cenário como esse novamente. Se você está, ou se você acha que está maravilhoso, o ponto desse vídeo não é ficar batendo nos big fields, muito pelo contrário, é te dar ferramentas para aproveitar ao máximo ele. Como eu, graças a Deus, aproveitei bastante na minha vida. Só não estou num momento para correr o risco do lado ruim novamente. A hora que eu senti que faz sentido me colocar nesse trajeto, eu vou entrar. Eu vou entrar de cabeça de novo, tá? Então,
Não foque só nos números, não olha só para aquilo que brilha o olho. O bom competidor, ele está preparado não só para as vitórias, mas para as derrotas também. Beleza, jogador? Então, esse é o conteúdo do vídeo. Te aguardo nos próximos. GL máxima e ó, dá uma olhada na descrição. Tem bastante coisa legal para você. Fechado? Tamo junto, jogador. Abraço.